Olá, seja muito bem-vindo ao canal e podcast Betim com Saúde. A nossa proposta aqui, a nossa grande missão é levar para você aí de casa e para toda a sua família informação de qualidade sobre saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida, envelhecimento saudável e muito mais. Se você não conhece o nosso canal, já se inscreve, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque o seu apoio é fundamental. E eu leio tudo que vocês estão mandando, tá, gente? Todos os nossos convidados também estão adorando as mensagens que vocês estão deixando pra gente. Então, o seu apoio faz diferença para nós. E se você não me conhece, eu sou a doutora Bruna dos Santos, sou @doutora Bruna dos Santos em todas as redes. E eu sou uma médica que cuido de pessoas. A minha paixão, a minha missão é cuidar de pessoas. E o meu cuidado, ele é mais focado para a gente prevenir doenças, tratar e cuidar dos problemas de saúde que a pessoa já traz para mim no consultório e também planejar e vivenciar um envelhecimento com autonomia e independência. E a gente sabe que para isso, né, gente, tem inúmeras coisas que a gente precisa fazer. Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma. E o tema do nosso podcast de hoje é um cuidado muito importante que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, que é a atividade física. Me conta, você aí de casa, você pratica exercício físico ou você está mais sedentário? Então esse vídeo é para você. Você sabia, gente, que hoje no Brasil nós somos o 5º país mais sedentário do mundo? Gente, isso é uma vergonha, né? Isso aí é uma coisa que é inadmissível. E, infelizmente, 47% das pessoas no Brasil são sedentárias. Então, de cada 10 pessoas, 4 não praticam nenhum tipo de exercício físico. E se a gente for olhar na população mais jovem, isso ainda é pior. Chega a 87% da população jovem ser sedentária. E por que isso me preocupa? Porque a atividade física já está mais do que comprovada como uma prática que previne e trata inúmeras doenças. Então, o que eu, doutora Bruna, penso é que cada vez mais na minha área, na medicina, a atividade física, o exercício físico vai entrar na prescrição como uma orientação, uma recomendação médica. E assim como um remédio, uma medicação, tem dose, tem quantidade, tem horário e tem indicação. Então fica aqui com a gente, porque hoje eu trouxe uma profissional maravilhosa, excelente na sua área, para nos ensinar sobre essas questões de atividade física e exercício físico. Ela é a profissional de educação física, Nath Bell. Nath, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu peço para que você se apresente para o nosso público, por favor. Gente, nossa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Muito, muito feliz com o convite. E como é que eu posso falar? É engraçado que eu estou muito engajada, né, Bruna? Quando você me chamou, eu pensei, o seu propósito, ele é o meu. Então, meu nome é Natália Isabel de Souza, Nath Bell, pode me chamar que é mais fofo, né? E hoje eu sou profissional de educação física. Eu atuo como personal trainer, tanto presencial quanto online. E o meu propósito é trazer qualidade de vida para as pessoas através de um estilo de vida saudável, com a prática de exercícios físicos, cuidado com o sono e alimentação. Então, parte daí a minha forma de trabalho. Muito bem, muito bem-vinda. E, Nath, só para a gente já trazer alguns conceitos para as pessoas, o correto é a gente falar profissional de educação física, não é? Não é educadora física, é personal trainer, é dentro do espectro da educação física. Explica só para a gente saber a forma correta de chamar esse profissional. Eu sou formada em educação física, então o termo correto é eu sou profissional de educação física. O personal trainer é uma especialidade da área do profissional de educação física. Assim como você na medicina, eu sou médico, especialista em geriatria, pediatria. Então, com a educação física funciona assim também. Muito interessante. E, Nath, só para a gente já começar a trazer alguns conhecimentos para você aí de casa, pode ser que te ajude até para entender e para a gente falar corretamente. Qual que é a diferença de atividade física para exercício físico?
Atividade física é tudo que você faz de forma cotidiana. Então, você respirar, você levantar, agachar, empurrar, subir Tomar um escada. cafezinho. Tomar um café, né? Então, você tem um esforço que gera um gasto energético, né? E exercício físico é tudo que você faz de forma programada. Então, você tem ali o gasto energético, mas você tem aquilo de forma planejada, quantificada, como vou sair para pedalar 1 hora, vou fazer musculação, vou praticar natação, vou fazer uma aula de dança. Então, tudo que é programado é exercício físico, é onde você consegue quantificar aquilo que você vai fazer. E atividade física são as suas atividades cotidianas. Né? Acordar, andar, pegar alguma coisa na cozinha, isso é atividade física. Isso. Mas se eu troquei de roupa, botei a minha roupa para fazer uma corrida, uma caminhada, esse já é o exercício físico, certo? Certo. Lembra que exercício físico é aquilo que você faz de forma que você vai ter ali um controle da intensidade, né? Você faz ele de forma programada, tanto que você vai quantificar o que você vai fazer hoje, amanhã, né? Então, você pode, hoje eu vou jogar vôlei, é um exercício físico. Agora, hoje, nossa, eu não consegui fazer nenhum esporte, tô parado o dia inteiro. O fato de você levantar e fazer uma caminhada até a padaria é uma atividade física. O fato de você subir e descer a escada, evitar o elevador, subir escada é um tipo de atividade física. Hoje a gente vive no mundo da tecnologia, né? E com isso, com a tecnologia, trazemos mais o comportamento sedentário. Que é justamente essa atividade física baixíssima. Muito baixa, né? No dia a dia. O que as pessoas têm que entender hoje é que elas têm que cuidar da atividade física e também cuidar do exercício físico. A atividade física é de forma natural. E hoje a tecnologia ela evita tudo isso, porque é óbvio, a tecnologia ela trouxe inúmeros benefícios. Porém, ela nos deixou acomodados, né? Então, hoje ninguém vai na padaria a pé. A gente pede no iFood. Pede no iFood ou vai de carro. As pessoas, elas evitam subir escada. Um andar que seja, pega o elevador. Então, quando as pessoas têm a consciência que ela precisa tanto da atividade física para se manter ativa, para manter o bom funcionamento do coração e de todo o nosso organismo, fica muito mais fácil. Você começa o dia cuidando, fazendo atividade física dentro de casa. Então, por exemplo, as nossas avós, elas lavavam roupas na mão. Elas arrumavam casa, passar pano, rodo, vassoura. Hoje a gente tem robô, máquinas para isso tudo. Então, acredito que isso tudo influencia lá no final, a nossa terceira idade, né? Então, hoje, como a nossa geração é uma geração com comportamento sedentário para as atividades cotidianas, isso vai influenciar lá na frente. Então, ser uma pessoa ativa fisicamente dentro das suas atividades cotidianas e procurar o exercício físico, que é para você pensar na melhora da sua aptidão, do seu condicionamento físico, fortalecimento, manutenção e ganho da massa muscular. Perfeito. Você aí de casa, me conta, você é ativo no seu dia a dia? Ou você escolhe subir o elevador, escolhe ir na padaria de carro? Me conta. Porque eu vou falar para vocês. Usar a escada para eu ficar mais ativa fisicamente é uma escolha que eu tenho que fazer todo dia. E imagino que para você também, para todos nós, né? Abdicar desses confortos que a tecnologia nos traz para sermos ativos fisicamente é uma decisão, é uma escolha. Por isso que nós temos que estar aí atentos a esses cuidados que certamente vão nos ajudar no envelhecimento e na saúde de agora também, não é isso, Nath? Justamente. Eu costumo falar para todos os meus alunos, e principalmente as pessoas próximas, né? Que o nosso corpo, ele funciona assim. Se você dá movimento para ele te dá movimento de volta. Perfeito. Se você dá preguiça, ele te dá de volta preguiça. Repare que aqueles dias, um sábado, domingo, um feriado, que são os que a gente fala, hoje eu mereço descansar. A gente fica deitado o dia inteiro, parece que você não descansou, aquela dor nas costas aqui, a dor ali. Então, não estou falando que você tem que subir escada o dia inteiro, passar o dia andando, não. Mas o simples fato de você estar lá assistindo um filme, levanta um pouquinho, dá uma espreguiçada, passeia com o cachorro um pouquinho, mexe, se movimenta. Então, o nosso corpo, ele é isso, ele é movimento. Só que se nós não dermos movimento, ele não vai dar de volta. Muito bem. E uma coisa que a ciência comprovou é a questão do envelhecimento, como nós estamos envelhecendo mais, então a expectativa de vida da mulher. Eu sempre falo isso aqui, mas é porque é muito importante. Está na faixa de 79 anos e do homem ali 73, quer dizer,
Há 30 anos atrás, essa expectativa era muito menor, 60 e poucos anos. Então, a gente está ganhando muita expectativa de vida conforme os anos vão passando e a medicina está se desenvolvendo. E com o advento desse envelhecimento da população, tem aparecido mais para mim no consultório as demências, que são as doenças cerebrais, os transtornos neurocognitivos. E os estudos mostraram que os pacientes que têm Alzheimer, demência, eles têm uma substância reduzida lá no cérebro, que é a irisina. E quando a gente pratica atividade física, exercícios físicos, a gente aumenta a irisina. Então, a literatura médica já está mostrando que praticar exercícios físicos vai produzir essa substância lá no cérebro e prevenir demência. Olha que informação importante, gente. Então, temos que praticar exercícios físicos e nos comprometermos em ser mais ativos fisicamente no dia a dia. E eu queria que você comentasse para a gente, Nath, quais são os benefícios do exercício físico e da atividade física para a saúde, além desse que eu comentei aqui. A irisina, né, é a substância chamada do exercício físico, né? Então, não basta só sermos fisicamente ativos. É lógico que é importante, mas o nosso corpo ele se adapta. Então, é importante que a gente, para continuar que a irisina seja benéfica, ela esteja ali no nosso organismo produzindo, é importante que tenha o exercício físico e que essa intensidade de exercício ela vá aumentando, né? Que ela é secretada com a atividade física entre moderada a alta intensidade. Então, sim, a expectativa de vida ela aumentou, porém, as pessoas estão mais doentes, né? Nós vivemos mais, porém, mais doentes. Então, isso se diz muito a estilo de vida, né? Então, quando a gente fala se exercite mais, se alimente bem, tenha qualidade de sono, é justamente para que vamos ficar mais velhos, ok, vamos viver mais. Mas como queremos viver mais? Mais independentes, né? Então, engraçado você falar de demência, porque quando a gente fala de saúde mental, atividade física é o melhor remédio. E quando a gente fala para manter uma massa muscular, a gente não fala sobre estética. Hoje, diversos estudos já mostram que demência está super relacionada à parte de força, né? Quanto menos força você tem do seu corpo, principalmente na parte inferior, dos seus membros inferiores, mais risco você corre de ter demência, mais cedo, né? Então, principalmente porque os músculos inferiores são os membros que nos sustentam, né? Importantíssimos, né? Importantíssimos. Então, por exemplo, a panturrilha é um músculo que exerce papel fundamental na nossa saúde. Tem toda a circulação, onde o sangue passa por lá, volta para o nosso coração, né? Então, é importante que a gente tenha membros inferiores fortes, tenha massa muscular para controle também da saúde mental, né? Então, hoje, além de prevenir questão de demência, além de ser importantíssimo na saúde mental, também vai ajudar nessa questão da massa muscular, de manter os membros inferiores, de prevenir outras questões, não é isso? Os benefícios da atividade física e do exercício físico vai além não só da parte física, né? Então, ela vem como mental, controle de ansiedade, qualidade do sono. Hoje, como você falou, acho que antigamente é engraçado. O médico sempre falava, vai fazer atividade física, quando você já tinha uma doença diagnosticada, né? E hoje já é o contrário. A atividade física, ela serve como prevenção, controle de alguma doença já diagnosticada. Então, acredito que hoje a atividade física, qualidade do sono, pessoas que dormem mal, vivem mal. E hoje a gente vive numa geração onde temos aquela cobrança incessante por resultados. Então, no mundo do empreendedorismo, as pessoas levam o trabalho para casa e muitas vezes elas deixam de dormir. Então, dormir é a base. A atividade física ela vai ajudar a esse controle da ansiedade, dependendo da profissão que você tem, que é onde você tem bastante estresse, chega em casa estressado. Uma atividade física, exercício físico, vai te ajudar nesse controle da ansiedade, vai melhorar a qualidade do sono. O sono em dia, toda a sua questão hormonal, a própria questão, quando a gente fala em questão hormonal, também da estética, controle de compulsão alimentar, então, hipertensão arterial. Nesse mundo onde estressante,
Muitas pessoas acham, estou hipertensa. Não. Às vezes é só é aquele estresse. Então, hoje, a primeira atitude, toma um remédio, que é ali, imediato, tratou o sintoma. Mas e a causa daquela hipertensão, daquele estresse? Então, a atividade física ela serve também como um fator motivacional, cuidado. Costumo falar terapia, né? Então, inserir o exercício físico para melhorar isso tudo. Então, doenças crônicas, então, controle, diabetes, hipertensão, câncer, né? Então, eu costumo dizer que a atividade física ela é para todos. Dificilmente você vai ver um médico falar, não faça atividade física. A atividade física ela é para todos. Todos esses benefícios você vai colher e eu vou colher. Então, a prática, ela vai... eu sou suspeita para falar, né? Eu falo que é o meu remedinho diário para controle, principalmente emocional. A estética, ela é consequência. Dificilmente você vai ver uma pessoa colher só os benefícios estéticos, que é a barriga chapada, a bunda dura. Normalmente, esses benefícios estéticos, ele vem depois que você tem esse controle emocional, mental, né? Porque dificilmente você vê um corpo são numa mente doente. Verdade. Né? Então, eu costumo falar para as pessoas, comece a atividade física, porque ele é o remédio mais acessível. Então, se você, Bruna, hoje o seu pai é hipertenso, a sua mãe tem diabetes, é óbvio que você vai ter isso nos seus genes. Então, a probabilidade de você desenvolver isso é muito grande, né? Mas você vai ter o privilégio de nascer saudável. Então, a atividade física, eu vou começar lá agora, para retardar. E, se Deus quiser, não ter o que os meus pais tiveram, né? Então, é isso. Atividade física é saúde, controle de estresse emocional. É vida, mobilidade, é vida, né? Eu sou suspeita, né? Quando eu falo... É o primeiro remédio. Existe um remédio para a doença. E a atividade física é o remédio para a saúde. Então, a única coisa que você precisa é saber a dose que você vai receber. E isso é um ponto muito importante, Nath, que você trouxe, que é o seguinte. Às vezes a gente acaba... Nós, enquanto médicos, né? Inclusive, me conta se algum médico já recomendou que você não fizesse atividade física ou recomendou que você fizesse. E se você está conseguindo fazer, para se programar para fazer, deixa seu comentário aqui, que eu e a Nath vamos te responder. E deixa o seu like também para apoiar aqui o nosso canal. E muitas vezes eu estou diante de um paciente que o exercício físico será fundamental, seja na prevenção, seja no controle de alguma questão clínica que esse paciente tem. E nós temos os limites da nossa profissão, do que a gente pode ou não prescrever. Então, eu posso orientar o paciente que ele seja mais ativo ao longo do seu dia e recomendar que ele comece a praticar um exercício físico. Mas a quantidade, a qualidade desse exercício, o tempo, quem faz isso é o educador físico, né? O profissional de educação física que vai montar essas orientações e recomendações. Então, o ideal é que nós, enquanto profissionais médicos, a gente encaminhe, referencie esse paciente a um educador físico, oriente que ele busque esse profissional. E aí, Nath, eu queria que você contasse pra gente quando o paciente já chega para você. Olha, eu quero um acompanhamento com o educador físico. Como que funciona o seu trabalho? Como que é essa primeira avaliação? Explica para a gente, pensando em uma pessoa que está aí em casa, querendo começar, já está motivada aqui com o nosso podcast. E o que esperar desse primeiro contato com o profissional de educação física? Bom, primeiro o papel do profissional de educação física é justamente orientar as pessoas a praticarem tanto exercícios físicos como esportes. Independente da pessoa, quando ela chega, ela precisa fazer uma avaliação. Então, quando a gente fala uma avaliação física, ela tem que ser mais ampla. A gente começa por uma anamnese, conhecendo o histórico daquela pessoa, os objetivos, né, que ela tem, experiência com esportes, doenças, gostos, né? É importante a gente saber que... Com certeza. Quanto mais a gente faz o que a gente não gosta, a chance de a gente continuar, ela diminui, né? E, infelizmente, não são todas as pessoas que gostam de exercício. Então, nesse primeiro momento, essa avaliação, né, a anamnese, saber os gostos, experiências, até para saber também escolher
como começar, por qual atividade começar, né? Então, é importante a gente ter essa avaliação, e essa avaliação também é importante. Composição corporal, né? A gente vai ter ali o percentual de gordura, IMC, capacidade cardiorrespiratória, dependendo do paciente, um paciente mais idoso, testes funcionais. Então, não obrigatoriamente temos que fazer todos os testes. Então, eu vou saber, olha, hoje eu vou atender um idoso. Um teste funcional, tem um teste que é bem legal, a gente pede o idoso para ele levantar de uma cadeira, um sofá, para ir até certo ponto e retornar. Então, acredite, para nós pode parecer fácil levantar do sofá de uma cadeira, ir até a cozinha, pegar uma garrafa e voltar. Mas para certas pessoas, principalmente na terceira idade, é muito difícil essa simples atividade física, né? Então, testes de acordo com o que eu colho na anamnese, de acordo com o que a pessoa precisa. É engraçado que, quando a gente colhe todos esses dados, na hora de planejar, existem alguns princípios que regem a prescrição da atividade física, né? Então, eu costumo dizer que o profissional que não preocupa com nada disso e já vem, impõe, você já pode começar a desconfiar. Porque toda atividade física, na hora que você vai prescrever, ela precisa respeitar a individualidade biológica de cada pessoa, né? Então, eu preciso saber quem é você. Tem o princípio da adaptação. Então, a Bruna quer correr 21 quilômetros. Mas a Bruna não vai começar correndo 21 quilômetros. Eu preciso preparar a Bruna. Como a Bruna veio? Ela veio totalmente com comportamento sedentário. Então, dificilmente a Bruna vai conseguir caminhar 5 quilômetros, quem dirá correr 21. Então, esse princípio da adaptação parte daí. Preparar o seu corpo para o seu objetivo maior, né? Temos o princípio da individualidade, adaptação, da especificidade. Então, a Bruna quer só qualidade de vida, ela quer conseguir levantar e sentar, ela está com dificuldade. Não faz sentido eu te colocar para correr. Não faz sentido eu te colocar para treinar mais braços. Então, a especificidade ela vai direcionar quais os melhores exercícios voltados para os seus objetivos. Então, se a Nath quer nadar, quais exercícios vão melhorar a técnica da natação dela? É só saúde. Então, o idoso ele não tem que pegar muito peso, apenas desenvolver força, coordenação motora para o agachar, levantar, empurrar. Então, isso é muito importante. Princípio da continuidade. De nada adianta um planejamento onde eu falo, Bruna, esse exercício aqui é muito bom. Então, você adaptou, eu preciso pensar em como nós vamos dar continuidade a cada fase que você se adaptar. Então, você começa na academia, eu te começo a fazer um exercício livre. Você não consegue pegar muito peso, porque é difícil ainda, você não tem força, não tem equilíbrio para carregar uma barra. Então, a gente te colocar para adaptar, para coordenação motora, eu te coloco num aparelho que tem um movimento pronto, a gente consegue colocar um pouco mais de carga, né? Eu não gosto muito de bicicleta, eu preciso fazer um cardio, mas eu gosto de caminhar, eu gosto de ir para a rua. Então, levar essa pessoa para que ela consiga ter continuidade. Então, é preciso que você goste. A Bruna não gosta de ficar na esteira, porém, a Bruna gosta de beach tênis, a Bruna gosta de peteca. Então, a gente vai aí organizando tudo para que você consiga ter o mínimo de prazer, para que você continue. Porque tudo que é sofrido é difícil, né? Verdade. Então, temos também o princípio do volume e intensidade. Então, dificilmente você, iniciante, você vai conseguir treinar com muita intensidade, porque você não domina aquele movimento. Sim, trabalhar com, citando a musculação, sim, a sobrecarga, ela é importante, ela é interessante, mas nem todo mundo já consegue pegar muito peso na hora que vai começar, né? Então, como eu vou fazer esse volume e intensidade, calcular o tempo de treino, a quantidade de treino, a intensidade que a gente vai dar. Então, esse é um princípio muito importante e ele é diretamente ligado àquele princípio da individualidade biológica. Cada um consegue uma intensidade. E aí, como o profissional de educação física, ele vai lidar com essa variável. Isso tudo tem que fazer parte do seu planejamento. E tem um princípio que eu tenho para mim que é o mais importante. Então, eu sempre começo a partir dele, que é o princípio da saúde. Perfeito. Né? Então, não adianta nada. Nath, eu quero fazer aquele abdominal que ele pega muito. Aí eu te coloco pendurada, com o pé apoiado, o corpo livre, de cabeça para baixo. Isso não é o princípio da saúde. Por quê? Porque ele tem riscos.
né? Então, não é nem criticando ninguém, não é isso. Só que eu não trabalho assim. Porque se ocorra algum risco, o princípio da saúde eu já estou eliminando. E ele é a base, né? Perfeito. É a nossa filosofia. Então, eu não acredito que vale a pena você ter a prática de algum exercício que vá denegrir a sua saúde. Então, na hora de planejar o seu plano de treinos, o princípio da saúde, ele tem que estar ali. Prevalecer. Porque, por exemplo, eu sei que correr traz inúmeros benefícios, né? É ótimo. Porém, eu sei que a Bruna não vai poder correr. Porque a Bruna nem caminha direito. Como é que fica? Exato. Então, nós vamos partir dos princípios. Onde a Bruna está, a parte de adaptação, continuidade, especificidade. Então, eu acho que esses são os principais princípios que regem a prescrição de um planejamento para exercícios. Ou seja, você aí de casa tem uma amiga, uma pessoa da sua família que pratica tal modalidade. Não quer dizer que para você vai ser a melhor modalidade. Ou então que você já chega querendo correr uma maratona, querendo ser um atleta. Por isso a importância, gente, eu tenho falado isso com os meus pacientes no consultório, aqui também para vocês que me assistem. Procure bons profissionais. Não acredite que a receita da Maria vai ser boa para o João. Seja de remédio, seja de atividade física, seja de plano nutricional. O que a gente está trazendo aqui, né, Nath, é a questão de individualizar esse cuidado. Então, não adianta eu olhar o abdominal da moda, que é super complexo, que fica de ponta cabeça. Se isso não for o mais adequado para você e se não for o mais seguro, o profissional não deve prescrever. Então, eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que tomar muito cuidado com isso de olhar o outro, que o outro está fazendo e achar que aquilo vai ser bom para a gente, né? Essas influências negativas. E aqui eu também sempre trago esse recorte de que nenhuma pessoa é igual, nenhum adulto é igual, nenhum idoso é igual. Então, por exemplo, eu tenho um idoso que, por exemplo, ele é mais robusto. Eu brinco que ele só é idoso por causa da idade, porque o resto ele faz tudo, toma suas decisões, tem uma boa massa muscular. E aí eu já tenho um idoso que está na fase final de vida, já com uma fragilidade muito grave, mais restrito à cadeira de rodas. E eu tenho um idoso que está nesse meio termo, que ainda não está frágil, mas também já não é tão robusto mais, que é o pré-frágil, que já está tendo quedas, já está tendo um enfraquecimento muscular. E talvez todos esses 3 pacientes vão precisar passar por um educador físico e cada um vai ter a sua prescrição, não é verdade, Nath? Sim. É onde eu te falo da escolha de qual exercício faremos. Para esses 3 públicos, tanto o idoso já robusto, o idoso ainda que tem uma autonomia muito grande, que se diz muito forte, né? Aquele idoso mais frágil. O treino de força, ele não só para o idoso, tá, Bruna? O treino de força, o treino resistido, ele é indicado para todas as pessoas. Então, ele pode ir para academia de musculação. Então, esse idoso mais robusto, ele tá naquele ambiente, vai fazer muito bem para ele, não só fisicamente, mentalmente, né? O idoso, ele é mais carente, ele quer conversar mais. Então, eu acredito, e é o que eu indico, leve para a academia. Vá fazer treino resistido, treino de força, trabalhar ganho de massa, manutenção de massa muscular. E esse treino de força, a musculação, ela não precisa ser feita só dentro de uma academia. Então, por exemplo, um idoso que já está lá mais frágil, ele pode muito bem treinar em casa. O exercício resistido, ele pode ser feito com equipamentos, peso do próprio corpo, elásticos. Então, para esse idoso mais frágil, ele já não consegue andar, é difícil para ele sair de casa. Isso não pode ser desculpa para ele ficar em comportamento sedentário, né? Ele dificilmente já consegue exercer as atividades do dia a dia. Se a gente não estimular com exercício físico quantificado, qualificado, as doses certas ali, isso vai só acelerar, né, esse declínio ali. Esse declínio. Então, e principalmente, não só porque dificilmente um idoso fragilizado, ele vai conseguir, como é que eu vou falar assim, ganhar aquela força que ele tinha quando ele era mais novo. Não, mas o fato dele ir lá, conseguir levantar do sofá sozinho,
né, já é uma vitória muito grande. Então, nós temos que trabalhar com isso. Então, essa é a grande diferença. O idoso consegue sair, ele tem autonomia? Deixe ir, vá para uma academia de musculação. Vai fazer bem para ele, é motivante. Fora todos os benefícios físicos, né, para o organismo dele, ganho de massa. Lembrando que a gente não pensa no treino só para o idoso, né? Essa sarcopenia, ela, principalmente pela nossa geração do estilo de vida mais sedentário, então hoje as pessoas... A gente já está tendo sarcopenia. Então, né? a sarcopenia, ela começa a partir dos 40 anos, então ela tendo a partir dos 60, um percentual ainda maior, né, da perda. Então, o fato de você optar pelo elevador ao invés da escada, tudo isso estimula ainda mais. Então, o aceleramento, né, para essa aceleração de perda de massa muscular. Quando eu falo treino de força, massa muscular, eu não quero que o idoso seja aquele idoso fisiculturista. Hipertrofiado, não, né? Só o fato de você ir lá e carregar o peso do próprio corpo já é um treino resistido e é importante. Então, é assim que funciona. Você vai ver o perfil. Da mesma forma que eu vejo o perfil do nosso com a faixa etária parecida, o idoso ele é da mesma forma. Qual atividade física cabe mais para ele agora? Então, acho que a questão do motivar também, ela é muito importante. Eu sempre falo, leva ele para academia. Então, o treino resistido, ele não é só a musculação. O próprio Pilates, né? Um treino de bicicleta, um treino de pedalar. Você consegue gerar ali uma sobrecarga para os membros inferiores. É importante. Eu falo com o meu pai, ele vai fazer 75 anos na semana que vem. E o meu pai, ele não treina, tá? Ele não pratica exercício físico. Porém, o meu pai, ele é extremamente ativo desde a infância dele. Então, eu brinco com meu irmão, ele faz musculação. Só que nas atividades do dia a dia lá em casa, quem faz a força é meu pai, mesmo sem ter feito a musculação. Um tá bom em uma parte, o outro tá bom em outra. Exato, né? Então, eu falo assim, não importa a sua idade, faça treino de força, treino resistido, né? Então, estimule a sua massa magra, a sua massa muscular, a você manter, a você ganhar. Não precisa ser nenhum fisiculturista. Então, eu costumo dizer que desde a infância, a criança, ela precisa se movimentar. Lembra que você falou com a Karen, né? A Carol. Pediatra. A pediatra. Isso. E ela falou assim que criança tem que brincar. Isso mesmo. Criança tem que correr, pular. E começa aí. Então, quando a gente pensa o idoso, hoje que ele está muito frágil, como é que foi a infância dele? Então, isso é importante. Não, você não precisa mandar uma criança para a academia, mas você tem que botar ela para se mexer, para correr, para pular, empurrar, agachar. E aí você vai estimulá-la. Então, a criança, se você pode aí colocar ela para fazer atividades em grupos, onde ela vai fazer todo esse conjunto de empurrar, pular, correr, mais você vai estimular a coordenação motora dela, né? O padrão motor. Hoje, infelizmente, a gente recebe dentro das academias crianças e adolescentes que não têm coordenação motora para caminhar na esteira. Nossa, muito pesado, hein? Né? Então, assim, a gente vive uma geração onde a obesidade infantil ela é absurda. Está crescendo cada vez mais. Exato, mas eu brincava de roubo-bandeira, de queimada. Hoje as crianças ficam no computador, no celular, né? Então, infelizmente, lógico que nenhum pai quer isso. Mas quando você fala na educação infantil, o estilo de vida do pai conta muito. Com certeza. Então, você imagina aquela mãe que cuida de casa, que trabalha fora. Ela chega à noite, a criança mora em apartamento. A criança está na agitação total. Aí a mãe, antigamente as mães falavam, vai lá para fora. Vai brincar, sossego. Dá sossego. Hoje em dia as mães falam, pelo amor de Deus, senta naquele sofá, fica quieto. Então, isso vai influenciar diretamente lá na terceira idade. Então, se você não estimula as crianças desde cedo, elas não vão querer. Fica mais difícil, né? Ser um adulto que vai ser ativo fisicamente. Exatamente. Né? Então, se a gente não tomar cuidado de como está vindo essa base, dificilmente você vai se tornar um adolescente que gosta de movimentar, que vai querer ir para a academia. E se você não estimula isso desde cedo, dificilmente você consegue dar continuidade. Então, é importante. Você, desde a infância, passa pela... né? Eu falo assim, você vai pré-adolescente, você vai virando adulto. É importante. Quando a gente fala em saúde, é impossível não falar em estilo de vida. E estilo de vida não é só para as pessoas que já estão
bem-sucedidas profissionalmente. Não, é para todos. Então, se não cuidarmos da nossa saúde física, mental, então tudo isso está envolvido. Estilo de vida, sono, alimentação e exercício físico. Tem que ser desde a criança ao idoso. Muito bem. Pessoal, me contem aí nos comentários, se na sua casa está todo mundo ativo fisicamente, fazendo exercício ou não? Como é que estão os idosos, o grau de atividade dos idosos da sua família? E os seus filhos, as suas crianças, estão passando mais tempo em tela? Inclusive, a gente tem um episódio aqui no canal falando sobre o perigo das telas. Ou as crianças são livres para brincar, para serem ativas? Conta pra gente. E uma preocupação, Nath, que eu tenho, e os pacientes também têm, e eu me lembro da gente até já conversar sobre isso, né? Que é a questão da qualidade do movimento. Porque na pandemia aconteceu uma coisa, um fenômeno muito, muito interessante, que foi o seguinte: ou as pessoas ficaram totalmente sedentárias, pela reclusão ali que a pandemia nos obrigou, ou as pessoas até estavam se exercitando, mas muitas até de forma incorreta, por não ter ali o acesso a um profissional, pela questão do isolamento. E eu lembro da gente conversar e uma vez você me contou uma coisa que eu fiquei assim impressionada e que eu me coloquei no seu lugar e também ficaria preocupada, que é o seguinte: às vezes você está na academia, você vê a pessoa fazendo um exercício sozinha, sem o acompanhamento profissional, e ela está fazendo totalmente errado, né, de uma forma que pode até lesionar a sua articulação. Então, estar fazendo o exercício não é igual a estar fazendo adequadamente. Daí a importância de você ter um profissional te assessorando ali. Fala pra gente qual que é a importância dessa qualidade do movimento, da execução do exercício. Eu falo que qualidade de movimento evita qualquer risco de qualquer lesão, né? Então, falando de uma atividade física básica. Na hora que você sentar, você tá em casa, você vai sentar na cadeira, é lógico que você não lembra de empinar o bumbum, encaixar as escápulas e sentar, né? Só que é uma coisa que você não vai ficar ali, você vai sentar na cadeira 20 vezes, 100 vezes naquela má postura e ficar, né? Então, provavelmente você se machucaria. Então, às vezes, quando você vai lá, tá passando um pano, percebe né, vai varrer casa, sente uma dor. Então, porque não é um movimento com qualidade. Você agacha, deixa a sua coluna de qualquer jeito. Então, quando você vai começar, por exemplo, numa academia, já é o contrário. Você vai pensar em agachar com qualidade. Deixar ali toda a questão do seu joelho, quadril, tronco alinhado. Isso vai evitar lesão. Então, não faz sentido você querer praticar exercício físico para cuidar da saúde se você não cuida de como vai executar esse exercício, né? Perfeito. Então, eu costumo dizer que se você se matricula dentro de uma academia, você já é um vencedor. Só de você estar lá. Se você não sabe por onde começar, qualquer aparelho que você fizer, desde que você tenha uma postura legal, ele vai te trazer benefícios, né? Mas o papel do profissional ele é justamente esse. Como eu vou cuidar dessa qualidade de movimento? Quais exercícios? Então, isso me deixa muito triste. Quando eu vejo... Porque eu comecei trabalhando estagiário no salão de musculação, né? Uhum. Eu comecei com as atividades coletivas, via o professor dando aula, aí pegava, estudava, porque depois eu ia assumir aquela turma. Depois eu fui para o salão de musculação. E no salão de musculação a gente tem diversos biotipos. Pessoas totalmente diferentes. Então, pessoas que vêm com mais coordenação motora, pessoas que vêm com coordenação motora nenhuma. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel do profissional de educação física, educar a pessoa fisicamente, ensiná-la a se movimentar, né? Então, a pessoa ela tem que ser mais crítica, né? Então, na hora que você entrar, você tem que saber, olha, tá certo? Questionar aquele profissional. Esse movimento é assim? Por quê? Então, acredito que quanto mais... O conhecimento liberta, né? Então, quando você vai procurar um médico, você não colhe informações. Eu falo assim, vamos ver quais são o feedback sobre esse médico, a especialidade dele. Então, quando você entra numa academia, é importante que você saiba, e aí? Vou procurar saber quem é o profissional, qual a formação dele, né? Porque hoje em dia, infelizmente, você vê nas academias, é tudo mais automatizado também. Então, hoje você não tem um profissional que faz a sua avaliação física, que tem lá a anamnese, aquela conversa, aquela entrevista. Conversa, né? Não tem aquele acolhimento de todas as informações que eu preciso. Eu chego, já treinou? Já tem uma ficha base para o iniciante.
Olha que perigo Então, isso. já tem uma ficha base para o iniciante avançado, pessoa, né? Então, é importante você definir, eu sou iniciante, eu sou intermediário, eu sou avançado, né? E isso só um profissional de educação física vai poder fazer. Então, se não tem um profissional dentro da academia, pode ser que aquela academia não seja o melhor lugar para você. Então, é importante a gente pensar nisso na hora de escolher o local onde nós vamos nos exercitar. Então, da mesma forma que a gente procura um médico formado, quando você vai procurar um profissional que vai te ajudar a treinar, que vai cuidar do seu treinamento físico, é importante também a gente ter esse senso crítico. Porque é muito engraçado, a gente vive a era do Instagram, né? Então, hoje em dia, todo mundo prescreve atividade física. O fato de eu ter um corpo sarado, ele já me dá autoridade de falar, Bruna, vem cá. Faz isso. Vai dar certo. Vai dar super certo, deu certo comigo. Não é assim que funciona. Então, eu sei que o agachamento é o melhor exercício do mundo. O mais completo. A gente tem praticamente o corpo todo, todos os músculos ali envolvidos. Mas como a Bruna vai agachar? Como a Natália vai agachar? Então, tem todo ali o princípio da individualidade. Então, eu costumo falar que tem 3 perguntinhas que, se a gente consegue ali manter as respostas alinhadas, que é para quem, por quê e para que você vai fazer aquele exercício. Se a gente tem respostas ali alinhadas, provavelmente o sucesso do seu treinamento ele é garantido. Muito bem. E, gente, assim, eu sei que você está assistindo a gente aqui falar de atividade física, exercício físico, e talvez pense assim, não, mas para elas é muito fácil, que elas já são da área da saúde, já sabe como é que é. E não é assim, tá, gente? Eu vou dar meu testemunho aqui pessoal, porque eu fui aluna da Nath por muitos anos, e ela que me ajudou a entrar nesse mundo do exercício físico da forma correta. E ela segue até hoje, eu faço em casa. E o que acontece? Todos os dias eu tenho que tomar a decisão de me exercitar. Eu não sou aquela pessoa que foi uma criança que fazia tudo quanto era esportes. Eu era escolhida por último, tá? Na educação física. Eu queria ficar ouvindo música, conversando, batendo papo com as minhas amigas. Eu não era aquela criança boa em esportes. E o meu irmão já é o contrário, né? Quem conhece meu irmão sabe. Ele joga futebol, faz de tudo, treina 2 vezes por dia. E ele sente muito prazer em fazer isso. E eu sou aquela pessoa que não. A Nath lembra eu chorando, fazendo agachamento. Era sofrido. Mas cada dia que eu vou e que eu faço é um depósito de saúde que eu estou fazendo para a Bruna, de 70 anos, que está assistindo e falando isso. Vai mesmo, porque vai me ajudar nessa outra fase que vai chegar. Então, não é fácil, né? Para nós, não, é uma decisão diária. Tem dia que eu trabalho em 4 lugares diferentes, eu quero chegar em casa, quero dormir, quero descansar, ficar com meu marido, assistir uma série. Mas eu sei que isso faz parte de uma atividade que eu estou fazendo para mim, por mais que às vezes seja sofrido. Nem todo mundo é assim, tá, gente? Tem gente que vai, ama fazer, sente aquele prazer. E tá tudo certo, cada um é cada um. Mas conta pra gente, Nath, qual que é a importância da pessoa trazer essa autorresponsabilidade e não ficar esperando a motivação. Porque para pessoas como eu, se for esperar a motivação, ela não vai chegar. E aí a gente não pode depender de motivação. Então, dá pra gente o seu parecer sobre essa questão da autorresponsabilidade. Bom, que fique claro, eu também não gosto de treinar. Principalmente revelação, gente, bombástica. Não, vamos lá. Eu também não gosto da musculação, vou ser sincera, e eu trabalho com ela, né? Só que eu falo que não é que eu não gosto da musculação, é igual você falou. Eu passo 10 a 12 horas dentro de uma academia. Se eu deixo para treinar após todos os alunos, provavelmente eu vou faltar, né? Então, só que a musculação, o treino resistido, ele é a base. Eu sei que eu preciso dele não para me manter ali com o corpo durinho, com muitos músculos e ser a minha própria garota propaganda, né? Porque se fosse isso, provavelmente eu não ficaria lá. Então, hoje, o que me motiva a praticar musculação é pensar na saúde, né? Hoje a motivação está muito... Qual o motivo que te leva a fazer aquilo? Se o seu motivo ele não é muito bom, dificilmente você vai ter ação. Né? Então é motivo e ação. Motivação. E ação. Eu brinco que
a estética, ela não é a minha motivação. Porque se depender, eu falo assim, se eu tiver que ir pra barriga sarada, ter que deixar de comer o meu docinho, dificilmente, né? Então, não come doce não, porque é pra sua barriga ficar lisinha. A barriga não vai ficar. Mas, não, na verdade, não precisa ser assim, né? Então, se o seu motivo não for muito grande, dificilmente você vai agir, né? E, vamos ser sinceras, né, Bruna? Nós, mulheres, a gente olha no espelho, se sente mal. A gente nunca está satisfeita, né? Então, por mais que a estética ela seja importante, não é ela que dita, não é ela que vai te dar a verdadeira ação. Você precisa de um pouco mais. Então, olha um pouco e volta. É o que eu faço. Então, eu costumo ver o meu pai. Olho para os meus pais, os meus tios. E, cara, é todo mundo muito velho. Graças a Deus, minha família, ela vive muito. Longeva, né? Só que eu quero chegar com muita autonomia. Eu quero chegar feliz, né? Então, eu quero chegar aos 60, 70 anos ainda correndo, pedalando, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, tem também, na hora de prescrever o treino, tem o princípio da variabilidade, que é, gente, nós temos aí hoje, não é só o treino de força, não é só a academia. Exercício físico é muito amplo. Várias possibilidades. São várias possibilidades. Então, quando eu falo assim, você tem a obrigação, que é o treino resistido, que é o treino de força, a musculação. Você pode fazer ela tanto dentro de uma academia, quanto em casa. Ai, aquele ambiente de academia eu não gosto. A Nath nem é antissocial, né? Então, escolha uma academia que é mais vazia, uma academia de bairro, que não seja tão grande. Compre alguns equipamentos, vai treinar em casa. Então, nós temos essa possibilidade de variar a mesma modalidade, né? Então, a academia tem a musculação, mas lá nós temos inúmeras possibilidades. Tem um aparelho que facilita isso, aquilo, sua coordenação motora, tem esteira, tem bicicleta. Mas você pode fazer isso fora, né? Então, eu, por exemplo, tenho, muita preguiça da musculação. Até pela minha rotina de vida. E aí, tem dia que foi pesado, eu treino em casa. Para mim é fácil, claro. Eu sou da área, eu sei o que fazer, tenho os materiais em casa. Mas procure um profissional que vai conseguir ali te traçar possibilidades. Vai planejar para você. Hoje eu treino 3 vezes na academia, treino 2 dias em casa, eu posso correr, eu posso pedalar, eu posso fazer uma caminhada. Então, esse princípio da variabilidade, ele é muito importante. Ele ajuda na adesão. Para que a gente consiga gerar motivação para aquela pessoa, que ela tenha um motivo e aquelas alternativas vai gerar, opa, não tem por que eu não agir, né? Então, e principalmente, né, Bruno, eu falo pela questão do como você acorda. Como é que é o seu dia? Você é bem-humorada? Você está animada para fazer o que você gosta, né? Então, é engraçado, porque quando eu penso no meu motivo para gerar a minha ação, eu sempre lembro do como eu vou estar no meu trabalho. E o dia que eu não treino, o dia os meus alunos falam, ih, hoje não treinou senhora. Não, né? A gente tá, pelo amor de Deus. Então, eu faço também por isso, porque nós temos as nossas obrigações e o trabalho, ele é um dele. E eu gosto muito do meu trabalho. E o dia que eu não quero ir trabalhar, eu penso, ai meu Deus, tem algo errado. Então, da mesma forma que você prescreve a dose do remédio para hipertensão, a dose do remédio para diabetes, e você tem que ali, olha, se eu não tomar, você tem que ter responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade de tomar a nossa dose diária para a saúde. Perfeito. Né? Porque a gente não tem pressa para cuidar da saúde, né, Bruno? Não precisa. Só que, infelizmente, a gente espera a doença. E quando a doença chega, já é mais difícil. Então, coloca na sua cabeça a minha dose diária para a saúde, qual é? Então, o que a dose de uma caminhada de 40 minutos, na hora que eu tenho essa dose, o que o meu corpo responde àquilo? Eu tenho certeza que você pode não estar animada na hora de ir. Mas na hora que você volta, você está mais produtivo, você está mais animada. Feliz de ter feito, né, isso. Cumprir, né? Então, eu costumo dizer isso para os meus alunos. Olha, ache o seu motivo. Qual que é? O que você quer para você? Esse vai ser o seu motivo. E ache alternativas que vão te dar ação. E elas precisam ser realistas, né, Bruna?
Total. Dificilmente a Bruna consegue sair todo dia para correr, para pedalar, até porque a Bruna não anda de bicicleta na rua, precisa ser a bicicleta ergométrica, né? Gente, tô sendo exposta aqui agora. Mas aí você pedala em casa, Sim. tem a bicicleta ergométrica, né? Então, não tem motivo para não fazer. E isso é uma coisa que não adianta eu falar. Não adianta eu ir lá, Bruna, tá aqui o seu plano de treino. Você recebe, né, Bruna? Só que tá lá. Então, você precisa de organização. Então, você me fala, Nath, tal dia assim, assim, assado. Tem dia que eu consigo 1 hora, tem dia que eu tenho só 20 minutos. Ótimo. Qual que vai ser a dose que a Nath vai prescrever para a Bruna no dia que ela só tem 20 minutos? Então, autorresponsabilidade. Eu sei o que fazer. Só que eu preciso fazer. Então, de nada adianta o melhor profissional... Nada adianta o melhor personal trainer personal da cidade. Das celebridades, exatamente. Né? A maioria das pessoas me contratam. Então, na hora que eu vou atender, 2, 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias. Eu sempre passo um dever de casa. Olha, não é... E quando a gente fala treina 3 vezes na semana, 1 hora para menos. Então, a semana tem 7 dias, cada um com 24 horas. Então, dá para trabalhar muita coisa, né? Dá para trabalhar muita coisa. Então, você precisa de um bom motivo. Um bom motivo que vai te gerar ação. Então, é nisso que você tem que pensar, em primeiro lugar. Atividade física é saúde. Como você quer viver hoje? Como você quer estar na hora que você for encontrar com seus amigos? Né? Como você quer trabalhar? Você trabalhar sempre desanimado. Então, ao invés da gente procurar cafeína, uma pílula, né, de energético, eu tenho certeza que se você fizer 30 minutos por dia, já vai fazer uma mudança enorme na sua vida. E vai te dar mais motivo, ação. Vai te querer buscar mais... oportunidades, né? Então, Perfeito. beleza, hoje eu não quero ir para academia, vou para a rua. Hoje, até Betim já tem, né? São vários fatores, né? Mas Betim já tem várias praças, né? Que tem ali alguns equipamentos. Então, nós temos que... A autorresponsabilidade, ela diz muito sobre... Você não é responsável das coisas que te acontecem no meio, mas você é responsável por como vai agir com tudo que acontece à sua volta. Então, você pode não ser responsável pela doença que vai surgir, mas você é responsável pela sua saúde. E ela é só você que pode cuidar, independente se você tem um bom personal trainer ali. Se eu falo, faça isso, olha, isso aqui é melhor para você, toma a sua dose. Se você não tem a autorresponsabilidade de ir lá Fica e fazer, né? dificilmente você vai colher bons resultados. E a Organização Mundial de Saúde, ela traz para gente, de uma forma assim populacional, que para a gente deixar de ser sedentário, a gente teria que fazer pelo menos 150 minutos de exercícios ali de intensidade moderada por semana, ou 75 minutos de atividade mais intensa por semana, e isso aí variando entre atividades aeróbicas, atividades resistidas, mas nós entendemos, né, que isso é uma orientação populacional. Mas quando a gente vai ver aquele indivíduo, eu imagino que cada pessoa vai ter um tempo específico de treino que vai funcionar para ela, que vai ser interessante para ela. Mas, do contrário, eu já escutei isso, né? E imagino que você também. Se não ficar 2 horas na academia, não resolve, não tem resultado. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, Nath, se isso é verdade ou não. Esse mito de ter que pelo menos ficar 1 hora na academia, 2 horas na academia, é verdade ou não é assim que funciona? Isso é mito, né? A questão toda é que a ciência, principalmente do treinamento, né? Quando a gente fala de teoria do treinamento, ela nos traz muitas informações, mas principalmente a nível de atleta, de rendimento, né? Então, quando a gente fala para o leigo, para a pessoa que tem um comportamento sedentário, ela não tem 1 hora para ficar na academia. Então, ela aí tem os aparelhos de musculação e depois eu ainda preciso também fazer o treino de cardio, né? A OMS pede, de uma forma geral, 10 mil passos por dia. Aí você para pensar, 1 hora vai ser pouco. É onde para aquela pessoa normal, como nós, que não tem, infelizmente, não tem 2 horas sobrando do dia para cuidar do físico, do exercício, a gente pode fazer isso de formas variáveis, como, por exemplo,
Hoje eu tenho meia hora. Eu vou investir no treino resistido. Eu treino em casa ou eu vou à academia. Treino resistido é com peso, né? Só treino de força. Nossos então a gente precisa, o treino resistido é um treino que você vai exercer ali uma força contra determinado peso, seja ele o peso do próprio corpo, pode ser um aparelho, elásticos, né, halteres. Em casa você pode improvisar, pegar garrafas, encher de água, pacote areia, de arroz. Exato, né? Então existem inúmeras possibilidades de você fazer esse treino resistido, o treino de musculação, né, o treino de força. Ele tem que ter, não pode fazer, não pode faltar, né? Ele tem que fazer parte da rotina de todos nós. Mas como a gente vai encaixar isso? Porque se a OMS pede até 150, né, minutos de forma... No mínimo. No mínimo. Uma pessoa mais treinada, ela consegue treinar em alta intensidade. Então, ela não vai precisar de muito. Porque como é de alta intensidade, ela já tem ali inúmeros benefícios e dentro do que seu corpo precisa. Mas e para uma pessoa que não tem muita força, não tem muito condicionamento? Só que ela também não tem muito tempo. Então, nós vamos organizar, Bruna. Você precisa dar 10 mil passos. Ao invés de você... Vai trabalhar a pé? Existe a possibilidade de trabalhar de bike? Na hora que você for buscar seu filho no colégio, vá a pé. Às vezes é 1 quilômetrozinho. Então, você aí, com 15 minutos por dia de caminhada, você já colhe benefícios, né? Então, se você não quer ser um corredor, se você estimular apenas com uma caminhada de 15, 20 minutos por dia... você já colherá bons benefícios para a sua saúde. É lógico que quando a gente fala em ganho de aptidão física, aí sim, já tem alguns princípios para a prescrição de treino que a gente tem que seguir. Então, vamos fazer o cardio de forma contínua, longa duração, não tem muito tempo, a gente pode fazer um HIIT. Então, a OMS, ela sugere... Só que como a gente vai conseguir seguir esses padrões? Vai depender de cada um. Então, a Bruna sabe, 3 vezes na semana, no mínimo, você tem que ir para bicicleta. Não deu para bicicleta? Vai fazer uma caminhada. Chama uma amiga, ao invés de ir para a padaria, para o bar, faz uma caminhada de 1 hora, onde vocês batem papo e colhem esse benefício. Se eu for parar para pensar, 15 minutos por dia, vai dar aí os 150 minutos mínimos. 300 minutos. Então, eu falo assim, é o mínimo. Então, assim, se nós pensarmos em inserir ali atividade física com o exercício físico, você consegue, né? Então, a questão toda é como a gente vai fazer isso. Para quem? A Bruna hoje não consegue fazer 1 hora por dia. Né? Então, vamos separar 3, 4 vezes na semana. O sábado e o domingo, que é o dia que normalmente as pessoas não trabalham. Então, são essas estratégias. Nós temos 7 dias para tentar atingir o que a OMS pede. E aí, 150 minutos. Se você faz ali no meio da semana uma vez, o sábado e o domingo. Se você faz todo dia, é mais fácil, você tem que fazer menos. A dosagem diária, ela é menor. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas, faça um pouquinho todo dia. Que vai chegar no domingo, você vai falar assim, cumpri minha meta. O mínimo para a saúde, vamos pensar nisso. Muito bem. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido tanto que eu aprendi aqui com a Nath. Ela é maravilhosa, não é, gente? E vamos ter outros episódios com ela, tá? Que tem muita coisa pra gente conversar. E hoje, quem me veste é a Amália, que é uma marca maravilhosa, que tem uma proposta de trazer roupas de excelente qualidade, atemporais, que você consegue combinar de uma forma muito descomplicada. Então, sigam a Amália, é @AmáliaOficial. E para você que ficou até o final do vídeo, comente o que você achou, como é que está o grau de exercício físico na sua vida, quais são as dificuldades que você está enfrentando, compartilha com a gente para a gente ter essa troca maravilhosa. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque assim que eu colocar vídeo, você já fica informado. E aqui no nosso canal tem vídeo todos os dias, um conteúdo muito maravilhoso para você. E eu sou a doutora Bruna, @doutora Bruna em todas as redes. Me segue lá também, que no Instagram tem trazido vários conteúdos para vocês. Podem me mandar mensagem. E até o próximo vídeo.